Hoje estou aqui um pouquinho mais tarde porque estou fazendo uma coisa inédita, tá? Estou fazendo uma live simultânea aqui no Facebook e no Instagram, tá? Então, essa era uma coisa que a gente já estava tentando fazer há muito tempo, mas tinha aí uma grande dificuldade em conseguir organizar tudo para isso acontecer. Porém, hoje está acontecendo, tá? Então, muito bom. E vamos lá. A live de hoje vai ser como entregar resultado todos os dias, em todos os treinos, né? E, assim, eu sou o Felipe e eu estou aqui trazendo para vocês essa live de hoje, esse tema incrível, né? Que a gente vai mostrar aí o raciocínio lógico de como a gente faz para estar entregando resultado em todos os treinos, tá? Isso é uma coisa, parece assim meio absurda? Parece meio maluca? Parece, tá? Porém, isso é real e isso é possível. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês aqui, se isso é realmente possível. E realmente é possível, tá? E assim, a primeira coisa que eu quero deixar claro, além dessa possibilidade, é que vocês percebam que assim, que é possível, e assim, por que é possível, tá? Porque a gente precisa entender o primeiro passo, que é o que é o resultado, tá? O que é o resultado? Eu fui buscar a origem da palavra, a origem aí de como é o resultado, e o resultado, vou falar para vocês aqui certinho, eu não quero que falte nenhuma palavra, ó. O resultado ele vai ser o efeito o efeito e consequência de uma ação de um princípio, tá? Então, se eu tenho um resultado, é porque teve uma ação, é uma consequência de alguma ação que eu fiz, e isso relacionado a algum princípio lógico, algum princípio aí corporal, algum princípio que exista, tá? Então, isso é o primeiro ponto que a gente tem que enxergar, tá? E assim, o que eu quero mostrar com isso, já que a gente entendeu que é resultado, e a gente agora consegue definir se é possível realmente ter resultado aí em todos os treinos, toda vez que eu for aí fazer alguma atividade, tá? Então, o que a gente tem que entender, ou melhor, perceber, né? Entender porque eu estou falando entender, mas o que a gente tem que perceber se está acontecendo para a gente saber se realmente a gente tem esse resultado todo o tempo. A gente precisa definir quais são as coisas que a gente vem trabalhando para gerar resultado. Por exemplo, num treino, numa atividade física, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai estar trabalhando as camadas, as atividades físicas, os exercícios, né? Então a gente vai estar trabalhando os condicionamentos, as competências, as partes neurais, as partes de capacidade física mesmo, né? Então a gente tem que prestar atenção nesses pontos, tá? Então, como a gente vai identificar isso? Percebendo o que são essas camadas de atividade física. Que muitas vezes eu chamo atenção aqui, mas às vezes as pessoas não percebem e não dão bola para isso, mas é isso o principal motivo que faz a gente ter resultado, tá? Então, por que disso? Porque assim, se a gente entende essas camadas, você vai perceber. Quer ver como que a gente vai perceber? Por exemplo, um exercício de alongamento ou um exercício de equilíbrio. Você vai falar, você está trabalhando a flexibilidade, você vai estar trabalhando o equilíbrio, a estabilidade, né? Porém, da onde surge isso? O que é? Onde que está situado? Qual, vamos dizer assim, classificação dessa atividade? Essa atividade é uma atividade de competência. Por quê? Porque se a gente não conseguir ser flexível, se a gente não conseguir ter estabilidade, a gente não consegue fazer as outras atividades. A gente não consegue fazer força, a gente não consegue controlar o nosso corpo, a gente não consegue se movimentar. Então, isso é um nível de atividade basal, tá? Onde a gente vai estar
aí com as competências físicas. Agora, e as capacidades? As capacidades entram aí agora aquela parte que a gente sempre foca, que a gente sempre fala, que a gente fala assim de força, potência, agilidade, velocidade, explosão, tudo que a gente sabe aí que fala, hipertrofia, não sei o que, não sei o que lá, cardio, metabólico, tá. Isso são as capacidades, vamos definir como nível de atividade física. Isso está no nível das capacidades. Por quê? Porque a gente já tem competência de se movimentar, tem competência de ter uma atividade física, e a partir do momento que a gente tem competência, a gente consegue se condicionar. Então a gente entra aí numa camada de condicionamento, uma camada de capacidade, onde a gente vai melhorar as capacidades físicas, tá? Então a gente conseguindo entender essas camadas, fica mais fácil da gente entrar na outra parte. Por quê? Porque da onde que vai conectar isso? Vai falar assim, tá, por que eu preciso saber disso para conseguir ter resultado todo dia, eu como profissional? Bom, repara no seguinte, tá? Se você vai ter resultado aí todo dia, você tem que saber qual resultado que você vai ter. Agora, o que a gente chama de resultado, muitas vezes, não é resultado real, tá? Vou deixar isso esclarecido para você. A gente sabe essas camadas, essas atividades físicas que a gente faz. A gente condiciona o nosso corpo para ter, por exemplo, algum nível aí, alguma coisa. Só que, pensa, a gente condiciona o corpo para emagrecer, a gente condiciona o corpo para ganhar massa, a gente condiciona o corpo para conseguir desempenhar melhor aí minha atividade física, esportiva, tá? Beleza. Só que qual foi a primeira coisa que a gente fez? O condicionamento. A gente melhorou a nossa capacidade. Então, se a gente melhorou a nossa capacidade, antes a gente tem resultados de capacidades físicas. Lembra das camadas que eu acabei de falar? Então, a gente tem aí a melhora das capacidades físicas. E quando a gente melhora essas capacidades físicas, é isso que vai gerar o efeito colateral que a gente acaba chamando de resultado nos dias de hoje. Por exemplo, como a gente chama aí o emagrecimento? O emagrecimento é o resultado colateral de alguma condição física que eu melhorei. Por exemplo, sei lá, eu usei aí melhorar o meu cardio. Corri um monte, aí melhorei a minha condição cardiorrespiratória, a minha capacidade, e aí como efeito colateral eu emagreci. Entenderam? Então, muitas vezes nós profissionais não estamos atentos a isso. E aí o que acontece? A gente passa uma outra percepção também para o aluno, também para o seu cliente, e aí o que gera? Toda essa confusão, que aí a gente complica realmente a nossa percepção de resultado, a nossa percepção de o que a gente está fazendo aí para trabalhar. E isso só, vamos dizer assim, só atrapalha o nosso serviço, só atrapalha o nosso trabalho. Porque se a gente conseguir mostrar para essa pessoa, olha, para você emagrecer, você pode usar esta forma, essa outra, N formas, N maneiras. Agora, o que a gente faz? A gente pega e fala, olha, você vai ter que treinar agora HIIT. Vamos lá, chegar a madeira em treinar HIIT. Aí o que acontece? A pessoa emagrece. Só que qual que foi o real resultado dela? O condicionamento, a melhora da capacidade aí metabólica dela, né? Do treino de alta intensidade. Então, ela melhorou a capacidade física dela. Então, esse foi o resultado. E qual o efeito colateral disso? O efeito colateral foi o emagrecimento. Por isso que muitas vezes o que acontece? Tem várias pessoas que treinam uma coisa, não tem o resultado que espera. Por quê? Porque o real resultado que espera é o efeito colateral e não o resultado que a gente está trabalhando para ter, tá? Então, às vezes a gente foca no resultado errado, no ponto errado, tá? Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo do que é esse efeito colateral. Primeiro, o que a gente precisa entender? O efeito colateral,
ele é demorado, pessoal. Por quê? Por que ele é demorado? Porque ele é um efeito colateral, que nem um remédio, ele vai ter o efeito colateral aos poucos, conforme você vai tomando. Você toma um dia, ele causa um efeito, você toma outro, ele causa outro efeito, e vai devagarzinho minando aí, gerando esse efeito colateral. E aí esse efeito colateral é o resultado que a gente quer a longo prazo. O que é esse resultado a longo prazo? O emagrecimento, a hipertrofia, a melhora do condicionamento físico, tá? Então é isso que é o resultado que a gente busca. Só que na verdade ele não é um resultado certo, se a gente for parar para analisar. Por quê? Porque ele é um efeito colateral do resultado que a gente teve. Agora, qual que foi o resultado que a gente teve real, tá? Então, o que é o certo do resultado? O resultado é aquele que vai ser a curto prazo, ele é mais rápido, ele é mais específico, ele é mais pontual, ele é o que a gente está trabalhando. Só que aí, qual que é o grande problema desse resultado? Porque ele é rápido, ele é específico, é o que a gente está trabalhando diariamente, só que a gente perde rápido. Se a gente ganha rápido, a gente perde rápido. Por que disso? Pensa assim, um exemplo de resultado rápido. Coordenação. Quantos treinos você acha que você melhora a coordenação se você fizer aí com o seu aluno, se você aplicar a coordenação? 2, 3 treinos, você já melhora muito sua coordenação. Capacidade de cognição, competência motora. Então, já foi um outro resultado. E isso te dá condições de fazer mais exercícios, de conseguir fazer mais coisas. Esse já é um resultado. Então, você já teve um resultado fazendo aí poucas coisas. Só que tem resultados que às vezes vão ser mais aí, demorados de perder, mais rápidos de perder. Por quê? Porque vão ser resultados que são reais. Não é o efeito colateral que a gente está falando. Agora, se você ficar vários dias fazendo trabalho de coordenação, melhorar aí a intensidade, mudar e variar, o que vai acontecer? Aí você vai ter um efeito colateral, que aí pode ser N, depende da forma que você manipular as variáveis. Pode ser uma forma de emagrecimento, pode ser uma forma de hipertrofia, pode ser uma forma aí de agilidade e velocidade. Então, isso vai depender da forma que você manipula as variáveis, o efeito colateral que você vai ter. E aí a gente pode até chamar como resultado também. Porém, o resultado real é aquilo que a gente está trabalhando ali, o foco. O foco meu é corrida, então eu estou trabalhando a corrida. Vai gerar emagrecimento? Vai gerar, não sei o que, vai gerar também, só que é um efeito colateral. Qual que é o principal resultado? Você está melhorando na corrida também. Você está focando na corrida, você está trabalhando corrida o tempo inteiro. Eu estou trabalhando força, hipertrofia e tal, e não sei o que. O que vai acontecer? Você vai começar a ganhar mais força. Então, ganhar mais força, pessoal, de uma semana para outra a gente já está ganhando. A gente já melhora, você não sobe 2, 3 quilos por semana aí, quando você faz uma progressão certinha. Então, agora se você falar, mas eu quero estar com a camiseta gigante, estourando, rasgando a camiseta. Beleza, isso vai ser um efeito colateral que vai levar tempo para conseguir. Então, isso que a gente precisa começar a sacar. Porque muitas vezes a gente não saca isso, não percebe, e aí isso é na onde vem a frustração, é na onde vem aí que a gente fica lutando com o nosso aluno, mostrando, mas às vezes ele não percebe. Por quê? Porque demora muito tempo. E hoje em dia, o que o aluno, o que o cliente quer? Ele quer um resultado mais rápido. Ele quer perceber o que está mudando, o que está acontecendo. E se a gente não tem competência, não tem capacidade de mostrar isso para ele, de falar, olha, a gente trabalhou isso, a gente melhorou isso, a gente melhorou aquilo, a gente melhorou aquilo outro. Olha, calma que agora você está vendo que a gente está melhorando tudo isso, então possivelmente você vai ganhar aí mais condição e vai chegar aí no seu resultado que você quer. Só que a gente tem noção que esse resultado que ele quer é aquele efeito colateral que a gente está falando desde o começo da live, tá? Então, isso tem que ficar muito, muito, muito bem compreendido na nossa cabeça. E aí, qual que é a forma errada da gente entregar um resultado, então? Porque agora que a gente entendeu o que é resultado, o que é efeito colateral, como que é, o que a gente está fazendo, como a gente perceber esse resultado, né, como os profissionais. Agora, qual que é a forma errada da gente estar entregando um resultado? A forma errada da gente entregar um resultado é aquela forma da gente focar no efeito colateral,
que é o que eu acabei de falar. Por quê? Porque a gente não vai estar focando na onde está realmente acontecendo as mudanças, a transformação que vai levar a esse resultado posterior que a gente acaba denominando de resultado final, né? Vamos dizer assim, um resultado final, para ficar mais sutil aí. Então, a gente ficar focando nesse efeito colateral, nesse resultado final, a gente perde muito dos resultados aí que a gente tem durante o processo, durante a nossa caminhada, durante os treinos diários, durante toda... Então, se a gente fica, olha, vamos lá, você fez hoje, olha, excelente, conseguimos um treino, agora ó, você precisa de mais 10 treinos para aí você conseguir emagrecer 1 quilinho, olha, para aí você ganhar 2 centímetros de braço, 2 centímetros de bunda, sei lá, entendeu? Então, pessoal, foquem no resultado diário. Como que a gente vai mostrar? Então, eu estou só olhando aqui porque eu estou mudando de câmera, pessoal. Mas como a gente vai mostrar os resultados diários que vão levar ele para o objetivo dele? Focando no que a gente está trabalhando, naquela capacidade, naquela competência que a gente está. O que a gente passou? A gente passou um exercício de afundo, a gente passou um exercício, sei lá, de coordenação, a gente mostra, foca no que melhorou naquele ponto e não no que está fora de controle lá longe. Se a gente ficar focando no que está lá longe, o que vai acontecer? A gente perde as coisas que estão aqui do nosso lado, estão acontecendo aqui na realidade, no momento diário, tá? Então, foca no que está aqui, foca no que você colocou. Você pegou e falou assim, quero fazer um treino X, vou fazer esse treino com o meu aluno. Então tá, mostra qual foi a evolução desse treino hoje, o que aconteceu nesse treino hoje, o que mudou nesse treino hoje, o que mudou do treino passado para esse, quais foram essas mudanças. Isso é resultado. O que vai estar lá no final, aquele resultado final, é o efeito colateral de todos esses resultados diários, essas dosinhas de movimento que a gente vai tomando dia a dia, tá? Aplicando dia a dia com nossos alunos. Então, foquem nisso, tá? E assim, uma dica prática, eu até escrevi ela para a gente não perder aqui. Pessoal, a dica prática que eu vou deixar aqui para vocês hoje, terem noção e conseguirem colocar aí para fazer, para conseguir aplicar e sair já utilizando e conseguindo gerar aí resultado todo o treino com o seu aluno, é o seguinte, tá? Ó, vamos lá, vou ler para vocês o que eu anotei. Definir seu destino e compreender todos os degraus que vai precisar antes de subir, antes de chegar nele, né? O que quer dizer isso? A gente pensa assim, que o nosso resultado é o topo lá da escada, o resultado que a gente hoje fala que é resultado. E o que acontece? Muitas vezes a gente está com o aluno aqui, com o nosso cliente, a gente pega e tenta pular direto, falar assim, olha, a gente vai sair daqui e vai lá, pum! Só que a gente esquece todos os degrauzinhos que a gente vai subindo. E cada degrauzinho desse, a gente pode denominar como uma vitória. Então, cada vez que a gente tem essa vitória, a gente tem que mostrar, olha, esse foi o resultado de hoje. Olha, esse foi o resultado de hoje. Olha, esse foi o resultado. Então, até você chegar lá, vai ter vários resultados. E aí, na hora que você chegar lá, às vezes a pessoa não está nem ligando mais com aquele objetivo final, com aquele ponto. Por quê? Porque a pessoa já sacou que aquilo foi um bônus, foi um efeito colateral real que aconteceu. E às vezes ela emagreceu, ganhou hipertrofia, ganhou força, sei lá o que ganhou. Mas cada resultadozinho desse que a gente tem diariamente é o que vai deixar aí comprovado que a gente estava tendo resultado, que a gente estava evoluindo. E o final da escada é só o caminho que está ali, é só o destino que a gente vai ter chego. Só que todos os degraus vão contar aí como resultado também. Então começa a focar nos degraus que você está subindo diariamente, tá? Então perceba isso. É isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje como uma dica prática. Traça o seu objetivo, olha lá. Veja quantos degraus você vai ter que subir até esse objetivo, até esse efeito colateral que a gente está falando, e daí você sabe esses degraus. Cada degrau desse é um resultado que você tem, e esses resultados vão ser diários. Então, mostre eles, aplique eles, fale, demonstre, faça a pessoa, você mesmo, enxergar esses resultados diários.
e aí sim você vai estar entregando o resultado todo o treino. Todo o treino não, todos os treinos, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É essa forma que eu vejo e que eu faço para estar entregando aí resultado todos os dias, tá? Então, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado vocês, esteja aí dado alguma ideia, aberto a cabeça para algum insight que vocês tiveram e vocês consigam utilizar aí essa ideia que você teve no seu dia a dia, no seu treino, no seu trabalho e que faça você chegar aí a ter muito mais resultado e quiçá resultado todo o treino, como eu disse, né? Então, até mais, pessoal. Amanhã voltamos com as lives 15 e 15, tá? Tivemos alguns ajustes. Como recado final, as lives agora vão ser feitas de terça a sábado, porque a gente precisou aqui organizar algumas coisas. Vão ter novidades que eu e a Marcela vamos estar fazendo juntos. Vou continuar trazendo pessoas. Essas lives vão ficar salvas também no YouTube, Facebook e Instagram, tá? Nos 3, como já vinham sendo salvas. E é isso aí, tá? Então, amanhã, 15h15, estamos de volta com a live, beleza? Até, galera. Valeu!